Oferecimento Volvo. O carro que protege a sua família, agora ajuda a proteger o futuro dela. Vamos para Brasília conversar com o nosso Zé Maria Trindade. Zé, como é que repercutiu aí esse arquivamento feito pelo Supremo Tribunal Federal? Não deixa de surpreender, né? Mas se vamos prestar atenção ali, a gente vê que a segunda turma já tem uma maioria com o Cássio Nunes, né? Formando 3 pela liberação da Lava Jato. 3, são 5 integrantes da segunda turma. Esse caso já foi julgado na turma e trata-se aí de uma apelação, né? De uma apelação apresentada e agora a mesma segunda turma dá um resultado diferente. Esse processo chamado quadrilhão do PP é uma união, como disse o ministro Gilmar Mendes, no sentido negativo, e eu falo no sentido positivo, a união de vários processos para indicar que houve um quadrilhão do PP, lembrando que o PP foi o partido com o maior número de deputados envolvidos na Lava Jato, não foi o PT, foi o PP. E houve também a formação de um quadrilhão do MDB e o quadrilhão do PT. Por que quadrilhão, o nome quadrilhão? Porque é coerente, envolve vários crimes praticados por esses dirigentes partidários. Esses são os deputados considerados ali como cúpula do PP. Agora, é muito importante prestar atenção no seguinte: o Supremo ainda não decidiu de início ao fim qual será o tratamento dado no Supremo sobre as delações premiadas. Há ministros no Supremo que consideram a delação apenas informações e que os investigadores têm que ir atrás das informações e produzir provas. Mas é que isso aconteceu realmente. Depois das delações, foram várias, mais de 80 delações, houve extratos, confirmação de reunião, outros depoimentos, devolução de dinheiro, confisco de dinheiro, ações da Polícia Federal. Então, não se trata mais de processos pendurados exclusivamente em delação premiada. Isso aí o Supremo já decidiu. Só a delação não justifica uma condenação. Nesse caso, além das várias delações, existem provas documentais. Então, é uma tendência nova. A Lava Jato está sendo tratada de forma diferente pelo Supremo e principalmente pela segunda turma, e é um mau presságio com a indicativa aí de que vai julgar o processo contra o ex-presidente Lula, que, na verdade, vai julgar a imparcialidade do juiz Sérgio Moro. Veja bem o que está em julgamento. É a imparcialidade de um juiz de primeira instância. Ô Zé, só rapidinho para você trazer essa informação para a gente, você tem novidades sobre aquela tua fala de que o projeto é prender o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol? Avançou algo nesse sentido? Você soube de alguma informação aí importante para passar para a gente? Avançou. Depois daquela minha fala, dias depois, o STJ já aceitou um pedido de criminalização das ações do Ministério Público lá na Lava Jato, ou seja, o processo está sendo montado no STJ, e isso é muito preocupante. Muito bem, Zé. Joel, esse arquivamento do Supremo Tribunal Federal mostra que o establishment no Brasil trabalha muito bem? Mostra que está se formando cada vez mais, unindo Congresso, governo e Supremo, um acordo, que a gente pode sim chamar de establishment, né, para a defesa dos interesses da velha classe política instituída no Brasil, mesmo quando cometeu corrupção. Eu não sou do tipo que acha que você tem que a política em si mesma é desonesta, que tudo que é político no Brasil tem que ir para a cadeia, não sei o que, nada disso. Mas é inegável que muita gente esteve envolvida em esquemas de corrupção, e no PP a gente sabe que provavelmente mais até do que em qualquer outro partido. Agora estão sendo investigados e a gente vê o Supremo rejeitando a denúncia, com base em argumentos muito fracos da defesa, de que não haveria provas, não haveria... A gente está querendo que ele vá a julgamento apenas, não era uma condenação, é apenas querendo que seja julgado. E vamos ver os votos, né? Quem que votou contra a denúncia? Gilmar Mendes, Lewandowski, dois que a gente já sabia que são aí desse garantismo, que no fundo acaba sendo a defesa dos interesses do crime de colarinho branco, que sempre tem uma tecnicalidade que podem alegar.
Quem votou a favor da denúncia, ou seja, a favor do combate à corrupção, Fachin e Carmen Lúcia. E o voto de Minerva da segunda turma, ministro Nunes Marques, indicado justamente pelo presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro perdeu a grande oportunidade que ele teve de virar os votos do Supremo a favor do combate à corrupção, colocando alguém ali mais comprometido com essa causa, como é o caso da Carmen Lúcia, do Fux, do Barroso, mas não, escolheu botar um garantista que está votando exatamente como alertamos que iria votar. Isso é o fim, pelo menos é um duro golpe contra o combate à corrupção no Brasil. Adriles, como é que você vê o combate à corrupção aqui no país? Veja bem, vamos ser bastante sinceros. Existia uma cultura, um propinoduto que era quase que hegemônico no poder político no Brasil. Esse poder político hegemônico de distribuir propina e dinheiro utilizando a Petrobras, Caixa Econômica Federal, Ministério das Cidades, foi capitaneado pelos governos Lula e Dilma Rousseff, e o PP foi um dos principais artífices com Ciro Nogueira, com Arthur Lira e outras pessoas. Tudo indica que foi, né? A fartura de provas indica que foi. Entrando a Lava Jato, demonizou-se não, criticou-se esse tipo de coisa, tentaram coibir esse tipo de vassalagem corrupta em relação ao poder, essa cultura de leniência à corrupção, né? Só que com isso, toda a classe política praticamente seria destruída. Aí o Supremo acordou, entre aspas, para um pesadelo que a gente vive até hoje, ou seja, de passada de pano total no passado de corrupções. O próprio Bolsonaro ficou leniente em relação àquilo que ele disse que ia combater, que era a corrupção, e o establishment teve que se aliar ao establishment em nome da governabilidade, senão seria, sim, deposto. Tudo indicava que seria deposto nesse sentido. Então foi uma grande orquestração maquiavélica em nome de uma governabilidade para passar pano em cima dos erros e corrupções do passado. Isso é imoral? É. Isso é antiético? É. Mas é a praxis política que indica um novo caminho. Só que esse novo caminho está no caminho de demonizar todo e qualquer tipo de combate à corrupção. Se isso vai gerar mais corrupção, é outra coisa. Mas você colocar sob perspectiva de prisão heróis nacionais como Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, isso é muito grave. Sobretudo quando o Supremo está prendendo pessoas inocentes e poupando corruptos de colarinho branco. Isso é a revolta, e uma revolta muito bem orquestrada do establishment brasileiro. Joel, muito curto, por favor, porque nós temos outras pautas aqui. Vai lá. Vamos sim, 10 segundos. Adriles, ok, mas você tem que tomar cuidado no seu comentário quando você fala o Supremo. Você não está vendo que são duas alas do Supremo? Carmen Lúcia, Fux, Fachin, Barroso não estão passando pano para a corrupção. Então é justo e legítimo elogiar a conduta deles na investigação e no São exceções, são exceções.